Estamos de volta com o podcast Pode Me Esclarecer do Gresg. E hoje temos as seguintes reflexões. O que é mediunidade infantil? Como lidar? Por que ocorre? O espírito é milenar, mas naquela encarnação está encarnando apenas como criança. Sempre aprendi que os médiuns precisam estudar e se preparar para ser bons médiuns. Então, como permitir isso numa criança, quando ela não está preparada para entender o que está pensando? Então, meus amigos, vamos conferir a resposta com um amigo da nossa casa, Guaraci de Lima Silveira? E depois de ouvir a resposta, não esquece, hein? Manda sua dúvida pra gente. Sobre a mediunidade infantil, devemos considerar vários fatores. Primeiro, que os espíritos que renascem e estão na faixa infantil são, na verdade, espíritos muito antigos, que já viveram muitas experiências reencarnatórias ou fora da encarnação nos mundos espirituais. Então é preciso saber muito disso. Contudo, ao renascermos, a nossa glândula pineal, que é aquela que controla as percepções, bem como a sexualidade e outros atributos mais, ela vai fechar para a sexualidade e para a mediunidade, até que a pessoa atinja o grau suficiente para que isso se liberte. Não quer dizer que na idade tal, fatal, que aquela idade, não. Na condição necessária. A criança, muitas vezes, ela tem lampejos mediúnicos. Ela tem percepções mediúnicas, mas que não se firmam. Quase sempre ela tem a percepção e depois ela esquece aquilo. Porque, afinal de contas, ela está vindo do mundo espiritual, onde ela traz muitas informações e que ainda estão muito latentes nela, muito presentes no seu momento. Então, quando a criança começa a ter esses lampejos mediúnicos, o importante é deixar que ela se acomode, sem dar aquela ênfase, às vezes perigosa. E aí podemos utilizar os passes, podemos utilizar a evangelização, porque certamente essa criança tem o seu mentor, e esse mentor vai ajudá-la. Não tem problema a criança ter lampejos mediúnicos. Isso é natural do espírito, todo mundo é médium. O que não podemos é colocar esse lampejo como algo muito extraordinário e fazer dessa criança um objeto de especulações alheias e perigosas. Se a criança continua, se o mentor espiritual confirma que ela precisa trabalhar desde cedo, isso é raríssimo na história, mas há casos assim, então essa criança será orientada, será protegida o tempo todo. Por quê? Não podemos frear as pulsões do espírito, mas podemos orientá-los. Que a criança viva a sua infância. Não uma infância qualquer, largada, desprotegida, mas uma infância onde o bom senso, a ética, a moral estejam presentes. Seja ela médium, já mostrando a sua mediunidade ou não. Todos somos médiums, mas a mediunidade precisa amadurecimentos para a sua perfeita apropriação no campo da evolução humana. Não importa se criança ou se adulto. O que importa é que em ambos os casos sejamos muito responsáveis. E como a criança ainda não consegue ter essa autoproteção, ter essa autodeterminação, os adultos precisam ajudá-la. A gente não vai frear a mediunidade de ninguém, a gente vai orientar. E uma criança não pode ainda ter trabalhos específicos no campo da mediunidade, somente em casos especialíssimos, mas ainda assim, sob a
orientação dos espíritos superiores, principalmente do mentor da criança. Então, se a criança começa a ter essas percepções um pouco mais ostensivas, vamos pedir a orientação do mentor dessa criança. Se é pai, se é mãe, se é amigo, se é sacerdote, se é pastor, se é médium, se é espírita, seja o que for. Mas peça orientação ao Senhor Jesus, que com certeza Ele vai ajudar. A mediunidade, minha gente, é uma ferramenta divina em nós, mas a ser aplicada na época certa e com as apropriações exatas.